Contagem regressiva para o início da Copa do Mundo na Rússia e nós estamos aqui novamente com mais curiosidades sobre o país sede, então vamos lá. Senhores, eu sou o Luiz Pirotti e você está em mais um episódio do Fala Luiz e hoje nós continuaremos com a série sobre as curiosidades da Rússia, o país que será a sede da Copa do Mundo de 2018. Já faltam menos de 20 dias para o início dos jogos e como eu havia prometido, todas as semanas teremos aqui um vídeo voltado para a cultura, para a história, para curiosidades do país sede, para no começo dos jogos a gente já tá assim inteirado, né? Então sem demora vamos para a primeira curiosidade dessa semana, o nome Rússia. O nome do país Rússia é derivada de Rússia de Kiev, um estado medieval povoado principalmente pelos eslavos do leste, os Rus, grupos de vikings de origem sueca que haviam chegado no local. No início, inclusive, o local era chamado pelos próprios moradores de Terra Russa ou Terra dos Rus. 2. Kolodets. Uma das comidas mais tradicionais da Rússia é o kolodets, que é nada mais do que um tipo de prato à base de carne. Ok, até aí tudo bem, né? Acontece que é uma gelatina de carne. O kolodets é uma porção de carne submersa em uma espécie de gelatina e que é comido fria, normalmente acompanhada por uma espécie de mostarda apimentada. A criação desse prato é um pouco misteriosa, sendo atribuídas muitas vezes a uma origem pobre, preparado pelos servos com os restos que sobravam das refeições, o que para mim se assemelha a um prato que a gente conhece muito bem, né? O alfabeto cirílico. Na Rússia, o alfabeto utilizado é o alfabeto cirílico. Diz a lenda que este foi criado no início do século IX pelo missionário São Cirilo, com o objetivo de transcrever a Bíblia para os povos eslavos. Mas como as coisas nunca são simples, essa teoria é alvo de contradições. Há quem diga que o missionário tenha apenas codificado e expandido o alfabeto gaglolítico, que é o mais antigo alfabeto eslavo que conhecemos. De qualquer forma, o alfabeto cirílico possui 44 letras e 5 variantes: Bielorrússia, Búlgara, Macedônia, Sérvia e Ucraniana. Além desses, também é utilizado por outras línguas não eslavas, mas que compunham a totalidade da União Soviética, a língua mongol, cazaque, uzbeque, kirguiz, entre outras da Europa Oriental e da Sibéria. Por conta de todas essas variantes, não se pode falar em um alfabeto cirílico padrão moderno. E dentre todos os casos, o alfabeto russo tornou-se o mais famoso, tornando-se ao lado do latino e do grego o terceiro alfabeto oficial da União Europeia. 4. A vodka. Não há quem não escute o nome Rússia e não relacione com a vodka. Mas você sabia que essa bebida existe há mais de 500 anos e no início era usada como medicamento e até mesmo como produto de limpeza? A vodka é uma bebida destilada de arroz e com uma graduação alcoólica média de 40%, porém podendo chegar de 35% a 60%. Seu processo de fabricação envolve várias etapas, obtendo no final um produto extremamente puro, de alta concentração e normalmente sem odor. Dizem que Dmitry Mendeleev, o inventor da tabela periódica, também foi o responsável por encontrar o equilíbrio perfeito entre a água e o álcool, definindo assim o padrão russo de vodka. 5. A matrioshka, ou boneca russa. Outro grande símbolo da cultura russa é um tipo de brinquedo artesanal chamado matrioshka. Trata-se de uma boneca de madeira que tem dentro de si tantas outras bonequinhas. Dizem que matrioshka deriva de um nome próprio clássico da Rússia, Matriona, muito comum no final do século XIX e muito comumente ligada à imagem da mãe, uma imagem matriarcal. A repetição de uma boneca dentro da outra consecutivamente transmite uma ideia de alinhamento e também de continuação, como a progressão da imagem familiar feminina, avó, mãe, filha. De acordo com os artesãos que fabricam a boneca até hoje, o seu significado é emblemático, simbolizando a personalidade e a projeção da alma no espaço, contando uma história de maternidade e amor. É dito que a matrioshka reproduz a história da família russa. Isso porque nessas famílias a mulher mais velha, normalmente a avó, é tida como aquela que traça o rumo dos seus antecessores, deixando sua essência em cada um deles, filhos, netos, bisnetos e assim por diante. E agora você esquece tudo isso que eu acabei de falar. Que droga, né? Há quem diga também que as bonecas russas não têm a sua origem na Rússia. Pois é, supõe-se que a primeira matrioshka russa tenha sido, na verdade, uma imagem japonesa de Buda, entalhada em madeira, que chegou à Rússia no final do século XIX. Isso porque na época alguns movimentos de artistas russos voltavam do Oriente trazendo coisas do Japão, da China e assim por diante. E dentre essas coisas, pequenas imagens japonesas de Buda, que traziam dentro de si outros entalhes da divindade, normalmente 7 que simbolizavam os deuses internos.
Mas isso não diminui a força da Matryoshka para a Rússia. Na verdade, só demonstra o poder da ressignificação cultural. Senhores, este foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de mostrar este vídeo para aqueles seus amigos que estão esperando tão avidamente pela Copa da Rússia, mas que não sabem nada sobre aquele país. E a gente se vê em outro vídeo com outro tema e o mesmo rapaz aqui falando com vocês, ok? Até mais. Tchau, tchau.